Não há dúvidas de que o futebol proporciona aos atletas diversos benefícios. A fama, o prestígio das conquistas individuais e coletivas, muito dinheiro e luxo, porém, nem todos os jogadores vivem essa realidade o tempo todo, e principalmente é necessário ter todo um caminho para seguir, com barreiras e dificuldades, até chegar a esses benefícios. Também há o lado negativo, o da cobrança, das derrotas e frustrações, às quais nenhum atleta está imune, e principalmente o lado da saúde, que é muito afetada pelas lesões. Mas tudo isso faz parte do futebol e todos os jogadores estão cientes desde a base que é assim que funciona e que vão ter que conviver com isso no caminho, mas todos esses problemas e benefícios são elevados à máxima potência quando falamos de jovens jogadores e, em alguns casos, adolescentes jogadores. Parece incrível quando um jovem surge abalando o mundo do futebol, jogando como se fosse um adulto no auge e quebrando recordes e mais recordes antes de sequer completar a maioridade, mas apesar de incrível, isso pode não ser bom e na verdade ser o fator que prejudica muitas carreiras que poderiam ser maiores e mais duradouras. No vídeo de hoje vamos deixar um pouco de lado a questão da fama e de como é ruim para o jogador, o lado ruim de ter todo acesso a esses benefícios tão cedo, e vamos discutir especificamente as consequências e os impactos que o futebol causa nas jovens promessas de trave a trave. Está cada vez mais comum jogadores abaixo dos 18 anos não só estrearem, mas se tornarem titulares de seus times. Isso, claro, vem da maturação cada vez mais evoluída das categorias de base, Hoje temos muita tecnologia na preparação dos jovens e cada vez mais estudos do jogo mesmo. Os garotos começam antes dos 10 anos e vão se aprimorando taticamente, tecnicamente e até fisicamente, gerando um entendimento de jogo já muito cedo e a capacidade de jogar no meio de jogadores mais experientes. Coisa que antigamente eles precisariam ali de pelo menos uns 3 ou 4 anos no profissional até se acostumar com o ritmo, Mas apesar deles terem essa capacidade de jogo, não significa que eles deveriam estar lá, e talvez isso não seja benéfico. Por um lado, você pode pensar que se o moleque entra no profissional com 16, 17 anos, ele vai estar exposto a vivências que não tem na base e por conta disso ele vai maturar seu jogo mais rápido e evoluir mais. Só que na prática não é isso que tem acontecido. Ao passo em que esses jovens estão aparecendo para o mundo, eles também estão sumindo na mesma velocidade. O caso mais destacado da atualidade é o de Ansu Fati, que fez uma temporada muito boa de estreia, ganhou bastante hype, Pegou a 10 deixada pelo maior jogador da história do clube e simplesmente sumiu, cara. Foi uma queda estrondosa, ninguém mais fala dele. Provavelmente você nem sabe onde ele tá hoje, Nem sabe que ele foi para o Mônaco nessa temporada, porque simplesmente a carreira dele morreu, cara, mesmo tendo apenas 22 anos, o que não deveria ser nem o auge ainda, 22 anos ainda seria, no fluxo normal, as primeiras temporadas de um jogador profissional. A grande questão é que ainda em termos de futebol jogado, esses jovens estejam preparados para o alto nível, em preparo físico ainda não estão, e é natural que não estejam, porque estão em desenvolvimento ainda, e é bem óbvio que se expostos a situações excessivas de desgaste, vão sofrer consequências. Ah, Trave, mas o Pelé estreou com 17 anos na seleção, no Santos ele já tinha cargas excessivas de jogos naquela idade, e nunca teve problemas fisicamente. O Cristiano Ronaldo também não teve nenhuma temporada da carreira com menos de 30 jogos, e olha aí ele até hoje jogando. E sim, cara, vão ter exemplos fora da curva, mas eles são minoria, Vamos pegar o Messi, por exemplo, que estreou na temporada 2004-2005 com 17 anos no Barcelona e fez apenas 9 jogos na temporada, cara. E na temporada seguinte foram 25. Na terceira temporada ele passou dos 30 jogos ali e pronto, cara. Se tornou a estrela do time e já estava maturado fisicamente ali com 19 para 20 anos, E passou a integrar todos os jogos a partir dali. Um pouco mais velho e assim, tendo passado por um processo, Uma temporada com poucos jogos, outra crescendo esse número de jogos, enfim. E quando você contrasta isso com o Ansu Fati, que já citamos, O moleque estreou com 16 anos e fez 33 jogos na temporada. Na seguinte, ele já teve uma grave lesão, fez só 10 jogos e continuou a sofrer com isso, e hoje sua carreira afundou e é bem difícil imaginar uma crescente tão grande como se projetava para ele. Eu pesquisei alguns estudos sobre esse tema de lesões em jovens para ver o que eu encontrava e se tinha alguma relação com a carga de jogos, e apesar de não ter achado tantos que se encaixem perfeitamente nessa ideia, por não serem estudos feitos na elite do futebol, dá pra gente tirar algumas coisas, cara. Este estudo publicado na Springer Nature traz uma pesquisa com mais de 301 jogadores de 14 a 16 anos e eles notaram que existia uma diferença significativa em relação à altura. Então os jogadores mais altos tinham prevalência maior de lesões na coxa e joelho e os mais baixos com lesões no tornozelo e no pé. E isso talvez seja um indicativo do estilo de jogo, Os mais altos são mais propensos a disputas aéreas, que geram desgaste nessas regiões, e os mais baixos não disputam tanto pelo alto, mas estão sempre em contato com divididas no solo
solo, né, e arrancadas ali. Mas o ponto principal é que eles encontraram relação com a exposição elevada aos treinamentos, e o que é meio óbvio, né, se você tá treinando mais e com mais intensidade, está mais propenso a lesões. Mas então por que os clubes continuam desgastando seus jovens jogadores? E pior, cara, se esses caras estivessem sendo integrados ao elenco só pra treinar ali com o profissional, ver como é um treino do futebol profissional mesmo, até que estaria tudo bem, o desgaste seria um pouco elevado pra idade, mas seria um pouco menos do que expor esses caras ao ritmo acelerado que o futebol atual, principalmente o futebol moderno, né, impõe. E assim, o futebol nunca esteve tão físico, né, com necessidade de preencher todos os espaços do campo, e isso vai desgastar nos jovens, cara. E é um fato que a maturidade física das pessoas está incompleta até pelo menos ali os 19 anos, aí vamos colocar assim, porque alguns estudos colocam até os 21 anos, e dependendo da pessoa pode ser até mais que isso, né. Tem alguns estudos sobre o tema também, então a pergunta que fica é, sendo tudo isso de conhecimento geral, por que os clubes não preservam seus atletas? Faz algum sentido colocar jovens em campo sem estarem com a maturidade biológica totalmente completa e arriscar perder ou diminuir todo o potencial que eles poderiam alcançar? Cara, vamos lá para mais exemplos, né? O Ronaldo Fenômeno fez em um ano e pouquinho 58 jogos pelo Cruzeiro. Ele era um garoto franzino, né? E já teve essa carga absurda de jogos, tá? Ele foi vendido ao PSV e já enfrentou outra carga excessiva de jogos e um novo tipo de treinamento, né? Que é muito mais rígido e intenso lá na Europa. Do PSV ele foi para o Barcelona, Inter de Milão e de repente estourou, cara. Veio aquela grave lesão e a gente fica com a sensação de que ele poderia ter sido ainda mais do que foi. E poderia mesmo, né? Claro que eu não tô cravando aqui que foi essa carga excessiva logo cedo que foi o fator definitivo para as lesões do Ronaldo, né? E todos os problemas que ele teve. Ele poderia até ser propenso a isso, né? E mesmo sem essa carga ter acontecido tudo da forma que aconteceu. Mas é uma coincidência muito grande isso estar acontecendo cada vez mais, né? O Ronaldo é só um dos exemplos, cara. Só no Barcelona, além do Ansu Fati, temos ainda Pedri e Gavi, que enfrentaram o mesmo problema praticamente, né? O Pedri estreou com 17 anos na temporada 2021, fez 52 jogos e na temporada seguinte ele teve uma grave lesão que o tirou de metade da temporada e mais metade da seguinte. Ele só foi conseguir passar dos 50 jogos de novo nessa última temporada, né? Ele basicamente perdeu todo o potencial que teve desde a estreia em 3 temporadas, cara, e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Ansu Fati, né? Os dois, antes dos 18 anos, temporada de estreia, muitos jogos e lesão grave na temporada seguinte à de estreia, cara. O Gavi teve uma temporada extra, né? Ele fez quase 50 jogos nas 2 primeiras temporadas da carreira e na terceira ele fez 15 jogos porque se lesionou. Gavi, que também estreou com 17 anos e assim como os outros dois, foi para o time titular com a responsabilidade de jogar bem, né? De ser um dos protagonistas do time. Para sair um pouco de Barcelona, nós temos o exemplo de Wirtz, que estreou na seleção da Alemanha com 15 anos, cara. Ele estreou na seleção principal da Alemanha com 15 anos. Eu tô repetindo isso aqui, tá? Com essa idade, isso não tinha que sequer estar sendo pensado ainda, né? Mas é uma pressa que se tem atualmente em revelar jogadores que dá nisso, né? 15 anos, o moleque tava entrando em campo. Aos 17, ele estreou no Leverkusen no final da temporada e na seguinte ele já virou titular e era o centro das jogadas do time, o principal jogador. E o resultado, lesão grave na temporada seguinte, que o tirou 266 dias fora dos gramados. E pra finalizar, temos o Yamal, que é o maior fenômeno do futebol atual, todo mundo exaltando, né, como ele joga para a idade que tem, que isso é uma coisa muito incrível, mas será mesmo que é tão incrível assim? Será que vai ser benéfico para a carreira do Yamal ele ter a responsabilidade de ser o cara do time, né, o cara que tem que carregar as partidas, sendo tão jovem? Ele fez 2 temporadas até aqui e nas 2 foram mais de 50 jogos. Eu de verdade espero que ele seja um ponto fora da curva e que consiga manter esse nível, mas não é isso que temos visto na maioria dos casos e talvez essa exposição tão cedo, né, a esse número excessivo de jogos sem o Yamal estar totalmente com a maturação completa ainda, seja um problema para ele lá na frente, né. O Neymar, por exemplo, foi um dos que despontaram e ganharam protagonismo muito cedo. Tudo bem que ele ficou muito tempo no futebol brasileiro, que tem uma intensidade diferente da elite europeia. E de fato, quando o Neymar foi para lá, ele já começou a conviver com problemas físicos na primeira temporada de Barcelona. E hoje nós temos a sensação de que ele poderia ter sido muito maior do que foi, assim como tivemos com Ronaldo, com Hazard e vários outros exemplos de jovens que foram alçados a estrelas e donos dos times muito cedo e que por algum motivo terminaram suas carreiras mais cedo do que estamos acostumados a ver, né? Temos exemplos de jogadores como Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, né? Modric, que estão em idades elevadas. Ibrahimovic também foi um cara que jogou até uma idade elevada em um alto nível, só que foram caras que não despontaram tão cedo, não no sentido de tomar a responsabilidade toda pra si. E além do desgaste físico, também tem o desgaste emocional, que é tão forte quanto, porque assim como o corpo do jovem ainda não está formado aos 16, 17 anos, a cabeça também não está, né? E acho que o aspecto mental está ainda mais longe de uma maturação. Basta você lembrar aí de quando tinha 16 anos, ou se você mesmo tem 16 anos, né? Pensa em como e no que você pensava, sabe? Como eram suas tomadas de decisões e com toda essa imaturidade cognitiva e emocional, você acrescenta a fama, a pressão, o desgaste do dia a dia e pronto. O moleque está envolto
envolto em uma realidade paralela e muitas vezes isso o ajuda a se perder. Inclusive tem estudos como esse publicado na Human Kinetics, demonstrando que variáveis psicológicas também estão associadas ao número de lesões, ou seja, há uma relação entre o estado emocional do atleta que reflete no corpo e pode agravar as chances de problemas físicos e até na recorrência desses problemas, porque uma lesão certamente gera um estresse no cara, né? Uma ansiedade, porque ele não queria estar lesionado e certamente gera um receio quando ele volta a pisar no campo de que aquilo possa acontecer novamente. E pronto, cara, o desgaste emocional tá criado. Então, a discussão que eu queria trazer para esse vídeo e te fazer pensar é que talvez esse caminho que o mundo do futebol está tomando seja perigoso. Talvez a gente não devesse normalizar adolescentes entrando em campo para jogarem como profissionais, pelo menos não em grande escala, né? Se o moleque de 16, 17 anos está pronto, técnica e taticamente, ele pode entrar aos poucos para ganhar ritmo, né? Ser integrado ao elenco principal para ir treinando ali, fazer 10, no máximo 15 jogos sendo um reserva, né? Entrando no segundo tempo e ali aos seus 19, 20 anos, quando a maturação física e emocional estiver completa ou quase isso, ele entra como titular e pega a responsa de ser o cara do time. Ali tudo bem depois dessa idade. Eu sei que é legal, é impactante, né? Você ver um menino como o Yamal desde os 16 anos brilhando, é algo diferente que desperta curiosidade. Isso traz mais pessoas pra ver os jogos, mas pra gente é algo legal, né? Pra ele, cara. Pro cara, não vai ser tão legal a longo prazo. E isso não só pensando na carreira dele, mas o próprio clube, né? Deveria ver pelos exemplos recentes que pode ser um risco muito grande, né? Estar expondo esses caras tão cedo e eles podem estar perdendo potenciais ainda mais incríveis, né? Apenas pra tapar buracos de momento ali que o clube precisa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tem alguma coisa pra acrescentar nessa discussão, comenta aí embaixo que vai servir não só pra que eu leia, mas pra que outras pessoas conversem sobre o tema também. Deixa um like, se inscreve, todo o ritual que você já conhece e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.